Tenho visto no dia a dia da igreja alguma coisa que traz muito sofrimento para o meio da igreja e nos impede de alguma maneira de usufruir da vida nova que nós temos, do poder do Evangelho, de uma vida que realmente expresse de maneira significativa o reino ao qual nós dizemos pertencer, que é o reino de Deus. E este mal é um mal que nos acomete, tendo em vista que uma filosofia do mundo, uma maneira de pensar do mundo tem invadido a igreja e tem sido ministrado o tempo inteiro em nossos corações, de modo que isso começa a assimilar, a sedimentar na nossa mente como um sofisma, como uma fortaleza de pensamento. E nós precisamos entender que há uma distância grande entre a ação mística, poderosa, sobrenatural do Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas, de um mecanismo puramente racional, pelo qual você consegue então entender como funciona a lógica do reino de Deus, entender como que você desata os nós no reino de Deus, como se o reino de Deus fosse 2 mais 2. Como se uma mente cartesiana, lógica, pudesse abarcar toda a realidade espiritual do reino de Deus. Como se Deus pudesse ser contido na nossa mente. Como se a vida cristã fosse uma ciência, algo para se aprender e se pôr em prática. Algo que nós podemos chegar a ser um PhD, alguém que chega a um nível de conhecimento tal que então consegue viver a vida cristã de maneira satisfatória. Se assim fosse, se fosse isto a realidade do reino de Deus, a maioria das pessoas talvez ficariam impossibilitadas de vivê-la. E Jesus Cristo, quando veio a este mundo em carne como Filho de Deus, como Deus encarnado, como Deus entre nós, como Emanuel, ele andou no meio de um povo muito simples. E a sua mensagem era assimilada a um povo muito simples, da mesma maneira que poderia ser assimilada, porém com mais dificuldade por aqueles que tinham conhecimento, cultura. Porque o reino de Deus é loucura para o mundo. Porque a palavra de Deus é loucura para o mundo. E eu fico vendo muitos irmãos querendo racionalizar a fé cristã, querendo entender para poder viver a fé cristã, querendo entrar num sistema onde ele pode, de alguma maneira, através de uma experiência empírica, como a ciência faz, se dizer cristão ou não, se dizer filho de Deus ou não, saber se Deus está atuando na vida dele ou não, saber se ele é de fato, se ele tem o Espírito Santo de Deus ou não. E isso acontece porque a história nos ensina, se a gente parar um pouquinho, uma coisa que a gente perdeu também, é esse senso de continuidade histórica. Por que as coisas estão assim hoje? Isso não começou semana passada. Isso tem um tempo que está um pensamento, um sofisma, uma maneira de se pensar o mundo, a igreja, a fé, e tem entrado para dentro de nós e nós temos assimilado isso. E muitos irmãos sofrem. E eu gostaria então de meditar com os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo nesse boletim hoje. O título dele é O Deus dos Loucos. E o texto base está em 1 Coríntios 1, versículo 23. Vamos ler juntos? Mas nós pregamos a Cristo crucificado,
que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Depois do renascentismo, o iluminismo, movimento cultural surgido na Inglaterra, Holanda, França, nos séculos 17 e 18, que teve como precursor o matemático francês René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650, tem sido um dos movimentos que mais influenciou e continua influenciando a formação do pensamento ocidental em nossos dias. Este movimento traz entre suas características primordiais o conceito segundo o qual a razão é o principal meio para adquirir conhecimento em todas as áreas. Tal movimento trouxe muitos avanços para a humanidade na área do conhecimento, criando as condições para a Revolução Industrial e a produção das tecnologias que hoje conhecemos. Associado à Revolução Francesa, este movimento também deu causa a um significativo impacto político à sociedade. Porém, como tudo que é produzido pelo homem e que busca no homem sua identidade e origem, acabou frutificando em morte. Isto porque o homem separado de Deus, com sua pretensão de sustentar a si, está morto, tornando-se ao mesmo tempo produtor de morte, como diz Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É uma realidade que nós não podemos mudar. Tudo que é feito em nós, que tem como base nós, tem como base o homem, que tem como origem o homem, não tem como produzir outra realidade a não ser morte. A palavra de Deus vai nos ensinar que aquilo que nós fazemos na carne, e isso tem esta relação com o ser histórico de cada um, vai nos matar. Aquilo que é feito no espírito pode vivificar, pode trazer vida. Só que a realidade espiritual é uma realidade de fé, não é uma realidade cognitiva, não é uma realidade de razão. É uma realidade que você pode experimentar, ainda que você não saiba explicar. E não adianta, nós somos teimosos. Nós achamos que nós podemos. Nós achamos que a partir de nós é possível algo bom surgir. Algo que tenha vida em si mesmo. E isso é impossível, amados. Porque o homem, quando caiu na queda, ficou separado de Deus, ficou separado da vida. E nós não podemos alimentar nenhuma esperança acerca de nós mesmos. Antes, a palavra de Deus nos ensina a levar o morrer. O que é levar o morrer? Sempre, em todo lugar, em todo momento. Para que aconteça um milagre na minha e na sua vida. Que milagre é esse? A vida de Jesus Cristo se manifeste em nosso corpo que é mortal. Se manifeste na nossa história. Você não tem como produzir vida de Cristo. Você não tem como produzir vida. Você está morto sem Deus. E a única maneira de a vida se manifestar em você, de o reino de Deus se manifestar em você, é quando você então se nega. É quando você então se rende à verdade da palavra de Deus e sabe que não existe nada. Nós tentamos, dia a dia nós tentamos, com coisas boas, com coisas que aparentemente são maravilhosas. E nós falamos assim, não, eu vou fazer isso aqui vai ser maravilhoso, isso aqui vai dar certo, e não conseguimos nada. Aquilo dá nas águas. Nós não acertamos, e daí tem uma série de confusões que surge, aí fala, se eu pudesse eu não tinha feito isso, se eu pudesse eu não teria começado isto, mas passa uma semana, duas, ele já está começando outra coisa, sustentado nele mesmo. Semana passada nós falamos aqui à noite que Jesus disse que o filho nada pode de si mesmo, mas nós achamos que nós podemos muitas coisas de nós mesmos. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ele vem dizer, o filho não pode. Eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo e eu só falo aquilo que eu escuto o Pai falando, só julgo desta maneira. Mas nós insistimos em que há algo em nós. Não há. Não há. Nada. Na dica de nada. Não existe nada em nós. A única maneira de nós vivermos esta vida é uma vida de comunhão com Deus, com o Pai, onde nós podemos, pelo relacionamento com Deus, pela manifestação da vida de Jesus em nós, então ouvirmos a voz do Pai, vermos o Pai, que é para isso que serve o novo nascimento, para que você veja
o reino de Deus, para que você veja Deus, senão é impossível você ver Deus. Às vezes nós temos uma leitura de que se eu não nascer de novo eu não vou para o céu. O texto está dizendo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver a atuação de Deus na sua história. É chegado a vós o reino de Deus, algo que está em você. Porque nós já temos dito isso, o reino de Deus não está fora, ele não é algo que você pode tocar, não é algo que você pode aprisionar, não é algo que você pode conter. O reino de Deus está dentro em vós, assim diz a palavra de Deus. Você não deve buscar ele fora de você. Se você é um alcançado pela graça de Deus, se Jesus Cristo é a sua vida, o único lugar que o reino de Deus pode estar é no seu coração, é na sua vida, é em você, no seu espírito. Dá para entender isto? Nós precisamos desistir, nós precisamos nos render, nós precisamos, Senhor, pela Tua graça, pelo poder da Tua palavra, ter a revelação de que nós vivemos por intermédio de Jesus, por meio de Jesus, sustentados por Ele. Aliás, a Bíblia vai dizer que não vivemos mais nós, mas é Cristo quem vive em nós. Mas nós insistimos em manter a existência do velho homem, em se estabelecer a partir de nós mesmos. Mas nós não nos rendemos à veracidade e à autoridade da palavra de Deus, que veio pôr um fim a nós, como nós somos. A cruz, eu falei isso também na semana passada e quero repetir, a cruz acabou com você, a cruz acabou com este mundo, o fim do mundo já aconteceu. Você e tudo acabou naquela cruz. E é por isso que na ressurreição de Jesus começa uma nova criação. E você, se estiver em Cristo, é as primícias dessa nova criação. Você e eu somos novas criaturas. Mas isto é o quê? Isto é uma reação química que acontece? Como que funciona isso? O que eu tenho que fazer? São as perguntas que nós ouvimos normalmente no dia a dia do ministério. Meus amados, isso é um milagre, isso não dá para explicar, creia tão somente. Assim como unidas às avessas, tudo que o homem toca e cria produz morte. Isto acontece como reflexo de sua própria essência, contaminada pela morte, como consequência natural de uma existência sem Deus, pautada pela ciência do bem e do mal. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Vida cristã, nós cansamos de ver no dia a dia, vida cristã sendo vivida não na perspectiva da árvore da vida, mas na perspectiva do conhecimento do bem e do mal. E Deus já havia nos dito, isto vai matar você, isto vai matar você. E nós insistimos, queremos saber o que é certo, o que é errado, os caminhos, atalhos, como fazer, o que eu devo fazer. E não é uma questão de conhecimento de bem e de mal. Conhecimento do bem e do mal só nos leva à morte, porque nós não sabemos administrar isto. Nós não temos a condição de administrar isto. Nós não sabemos avaliar corretamente o que é bem e o que é mal, o que é bom e o que é mal. Nós temos esta pretensão, porque queremos viver uma vida separada da vida de Deus. Queremos estabelecer para nós quais são os melhores caminhos para que nós possamos tomá-los. Mas, via de regra, o que acontece é que caímos em armadilhas, entramos em dificuldades e nos deparamos com a morte, porque queremos ser independentes de Deus, e Deus nos chama para a comunhão de filhos, para o relacionamento de filhos, e filhos falam de dependência do pai, mas nós insistimos, olha rapaz, agora eu consigo, porque olha, agora eu li na Bíblia um negócio, eu aprendi um negócio na Bíblia, e agora eu sei como fazer. Vai tentar fazer. Vai tentar andar pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai tentar administrar o reino de Deus, as coisas de Deus, para você ver o que acontece. Que pretensão a nós. E nós sofremos. E eu estou falando aqui por causa que eu tenho visto irmãos sofrendo. Irmãos sofrendo, tentando administrar o reino de Deus, tentando ser Deus. Tentando entender a loucura do Evangelho. E não desfrutando da vida. O homem depois da queda é alguém que tem o poder para começar uma história, mas não tem poder sobre os seus desdobramentos. É como o trabalhador que acende um fósforo para aquecer sua refeição e acaba por incendiar uma floresta inteira. Por ter poder para começar algo, tem a ilusão de que é livre, mas como diz Jaquelu, o conceito de liberdade deve ser substituído pelo conceito de autonomia.
Você já fez alguma coisa na sua vida que você achou que ia ser lindo e maravilhoso, que você falou, vai dar certo, isso aqui vai ser bênção. Aí você fez, aquilo virou um fuá, aquilo virou um forfé, e você falou, meu Deus amado, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso novamente. E na hora você achou que, não, é de Deus esse negócio aqui. É de Deus esse negócio aqui, você foi. Já aconteceu isso comigo, algumas vezes. Mas como Deus é aquele que opera em todas as coisas para o bem daqueles que Ele amam, Ele não nos deixa à mercê da nossa pretensão e soberba, Ele não nos deixa, Ele sempre tem uma mão estendida, falando, filho, volta para casa. Volta para casa, sai desse chiqueiro aí, vem para cá. Eu te amo. É assim que Deus age conosco. Mas volta e meia, nós nos vemos tentados. Começa algo. Aí a questão que Jacques Ellul traz sobre o conceito de autonomia é como um ventilador. Sabe o ventilador que está aqueles ventilador de teto? Ventilador, está lá rodando, você vai lá e desliga. Pá. Quando você desliga, ele para? Não. Ele tem uma certa autonomia ainda, né? Ele tem uma energia residual, uma inércia que mantenha ele ainda girando. O homem sem Deus está no sopro, está na energia residual. Ele vai morrer, vai acabar. Ele não tem... Agora ele acha, sem Deus, que porque ele tem essa capacidade de criar algo ainda, que é vinda de Deus, que é aquilo que os teólogos vão chamar de graça comum, que ele então é Deus, e que ele então pode administrar tudo. Aí ele acende um fósforo para esquentar o almoço ali, quando vê, tocou fogo na floresta inteira, virou um negócio doido. Meus amados, nós somos chamados a uma árvore da vida, a filhos, a andar com Deus. Senhor, me ajuda, Pai. Senhor, eu quero participar do que o Senhor está fazendo, Senhor, meu Pai. Eu não consigo, eu não sei, mas obrigado porque Cristo é suficiente em mim, porque o Teu Espírito habita em mim, porque a Tua vida habita em mim. Agora me dá a clareza e a fé para crer na loucura da pregação do Teu Evangelho. Me dá fé e clareza para crer que eu não sou nada em mim mesmo, que eu só sou algo quando eu, pela fé, entendo que estou em Cristo Jesus. E quando vivo no dia a dia, pela fé, por isso que a palavra de Deus vai dizer que o meu justo viverá da fé. Pela fé, eu acordo pela manhã, Senhor, glórias ao Teu santo nome, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Pai, eu estou contigo. Pai, o que o Senhor quer fazer da minha vida? O que o Senhor quer comigo hoje? Pai, glorifica o Teu nome, me guia, me conduz. Eu dependo de Ti, Senhor, não me deixe andar por mim mesmo. Esta sua condição criativa dá a ele uma sensação de poder. Mais do que isso, uma pretensão de ser como Deus, uma teomania, ou seja, o pecado em sua essência mais pura, o qual o impede de dar crédito à palavra de Deus. Uma cegueira que não lhe deixa perceber seu fracasso. Isso aqui você já imaginou, vocês já repararam como a gente não acredita que nós somos fracassados sem Deus? Você já imaginou como a gente alimenta uma esperança acerca de nós mesmos? Como bons? Como capazes? Como alguém que dá conta do recado? É direto isso, gente. Assim procedendo, está dando crédito à palavra do diabo. Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Cego pelo pecado de querer ser Deus, o homem segue sua saga histórica repleta de evolução científica, desigualdade e morte. Se o homem fosse tão bom assim, as coisas deveriam ser boas também, certo? Até as coisas boas que os homens fazem, produz morte. O cara pensa num negócio lá para operar alguém, o cara cata o bisturi lá que o cara criou e mata o outro ali. É impressionante. O iluminismo, com sua proposta de racionalizar tudo, surge como uma reação, ao meu ver, legítima, porém desequilibrada, trazendo em si uma crítica à Idade Média, período histórico marcado pelo monopólio da Igreja.
Neste período, a Igreja Institucional Católica obliterava toda forma de conhecimento que punha em perigo sua hegemonia política, sua credibilidade como detentora da verdade, seu lucro e seu controle sobre a sociedade e a vida das pessoas. Período este que passou a ser conhecido a partir de então como Idade das Trevas. Porém, fazer da razão o meio para alcançar todo tipo de conhecimento, a ponto de Descartes afirmar em sua obra Discurso do Método que, a partir da dúvida racional, pode-se alcançar a compreensão do mundo e mesmo de Deus, é uma pretensão própria da soberba humana. Além do que, as pessoas que difundiam essa ideia julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo por isso chamados de iluministas. Entretanto, a Bíblia falando de Jesus Cristo diz o seguinte em João 1,9: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Havia então uma ideia da igreja de manter o controle e a hegemonia de todas as coisas. E o iluminismo surge como uma reação legítima, ao meu ver. Mas tudo que é produzido pelo homem, como eu digo, tudo que tem a sua nascente no homem, é contaminada por esse espírito de morte, pela morte em si. E a soberba humana, a ideia de que se pode colocar Deus dentro da nossa cabeça, é algo que hoje tem feito um mal tão grande a nós, como igreja. Tem feito um mal tão grande, e nós tentamos andar com Deus a partir de uma compreensão que nós podemos ter dele, a partir de uma explicação lógica que nós podemos ter dele. E isso tem impedido muitos irmãos, ao mesmo tempo que tem confundido muitos outros irmãos a andarem com Deus, a ter uma vida sustentada por Deus, uma vida de testemunho frutífera para a glória de Deus. Só Jesus Cristo, Ele é a luz. Ele é a luz que ilumina todo homem. Ninguém pode tomar para si essa prerrogativa, porque esta é simplesmente do Filho de Deus. Alguém poderia argumentar: por que a razão não pode ser um instrumento adequado para a compreensão do mundo e mesmo de Deus? A crítica que apenas se propõe a dizer que está errado, mas não diz o porquê é vazia e infantil. Usemos a própria razão neste caso. Pode um copo conter a grandeza do mar, sua biodiversidade, profundeza e mistérios? Pode o finito conter o infinito? Tampouco poderá o homem explicar Deus. Romanos 11:33 já nos ensina isso. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Só o fato de estarmos argumentando sobre isso mostra o quanto somos pequenos e infantis, tendo em vista se tratar de um argumento que deveria estar ultrapassado, pois fere até mesmo a lógica da razão. Mas como a Bíblia Sagrada afirma que a ciência incha, mas o amor edifica, em 1 Coríntios 8:1, a humanidade ensoberbecida pelo conhecimento e desprovida de amor, ao invés de negar a si mesma, reconhecendo sua finitude e incompetência diante de questões espirituais, prefere antes negar Deus e suas obras. Salmo 10:4. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são de que não há Deus. Quando olhamos para a fé cristã em tempos de pós-modernidade, percebemos que este conceito de querer que Deus seja contido por neurônios humanos tem migrado para o campo da fé. Abraçamos muitas vezes a sabedoria deste mundo, rejeitando assim a loucura de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que, em 1 Coríntios 1:25, a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e também que Deus chama a sabedoria deste mundo de loucura. Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? 1 Coríntios 1:20. Eu fico vendo tantos irmãos, e a igreja de maneira geral, se apoderando de conceitos de sabedoria do mundo, na sua vida matrimonial, na sua vida financeira, na sua vida de educacional, na sua vida de criação de filhos, como se
a sabedoria do mundo fosse aquilo que poderia então substituir o milagre da vida, o milagre de uma vida em comunhão com Deus. Eu estava sentado ali, pensando em algumas coisas que uma irmã havia me falado, e às vezes eu fico pensando que, eu não sei se a gente fala uma coisa e o negócio é entendido de outra maneira, mas como nós temos acreditado na sabedoria deste mundo, como nós temos confiado na sabedoria deste mundo, nós vemos assim 10 maneiras para aquilo, 10 maneiras para aquilo outro, e como nós temos crido pouco na loucura da pregação do Evangelho, naquilo que Deus diz que iria tirar o nosso coração de pedra, pôr em nós um coração de carne, um espírito novo, e colocar o seu espírito em nós, e fazer com que nós andássemos nos seus estatutos e os observássemos. Às vezes pela prática do ensino. Quantos aqui acham que roubar é bom? Levanta a mão, por favor. O irmão lá, estou brincando, ninguém levantou a mão não, viu, gente? Quantos aqui acham que ser fiel é bom? Todo mundo, né? Agora, se eu perguntar quantos aqui já roubou, não precisa responder. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que nós podemos dar um curso aqui dizendo para você que você não deve roubar. E que eu posso dar um curso aqui um ano inteiro falando para você que você não deve adulterar. Se não acontecer um milagre no seu coração, se Deus não arrancar o seu coração de pedra, não colocar dentro de você um coração de carne, não te dar um espírito novo, não vir habitar no seu espírito, pelo seu Espírito Santo, e não te ensinar as suas ordenanças, os seus estatutos, não colocar no seu coração de que você é uma nova criatura, que o pecado não tem mais nada a ver com a sua vida, que você deve ser santo por uma única razão: o seu pai é santo, e você é um com o seu pai. Isso não adiantará nada na sua vida. Se você não chegar ao fim de você mesmo, que você morreu, e que Cristo é a sua vida, e que você depende da vida de Cristo para andar como Cristo, isso não adiantará nada na sua vida. Nós precisamos de um milagre, não precisamos de sabedoria deste mundo. Mas nós confiamos na sabedoria deste mundo o tempo inteiro. Onde é que eu estou? Permita. Obrigado. Permita-me dizer algo. Nós não precisamos de mais lógica, conhecimento e cultura. Nós precisamos de uma dose cavalar de loucura. Da maravilhosa loucura de Deus, do tipo de loucura de alguém que levanta a cabeça e de forma confiante atravessa a largura da praia em direção ao mar, sabendo que o mar se abrirá, porque Deus o disse. Ou como aquele que sai do barco e pisa sobre as águas, como quem pisa em terra firme, mesmo que isto contrarie sua lógica e culturas aprendidas durante toda a vida, expressando assim uma fé simples no seu Salvador que diz: vem. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ser infantis. Nós precisamos ser como criança. A criança pula, filho. Diz que só o filho do turco que não, né? Não. Tem historinha, já sabe a historinha, não? Os turcos deram risada aqui já. Ele já fica feliz, já. O turco colocou o filho em cima da geladeira assim, falou: pula, filhinho. O filhinho pulou, ele saiu, o moleque tabacou lá para baixo, falando: confia nos outros não, filho. Tô brincando, hein? Esta fé simples. Faz sentido o mar abrir? Fala a verdade para mim.
Hoje, com esse pensamento evoluído nosso, nós já temos até dúvida, falar que negócio de maravilha, gente. Aí vem lá o Discovery Channel falando que teve um vento, o outro falou que não sei o que, uma tsunami. A gente tenta explicar, começa aquele negócio todo. Aí o que será que eu faço? O irmão fica assim, será que se eu der uma porretada com o cajado bem forte, eu consigo abrir o mar? Qual que é o mecanismo que faz com que as coisas aconteçam? Meu irmão, é loucura. É loucura. É você marchar em direção ao mar, porque você ouviu uma voz de Deus dizendo assim, vai filho, vai que eu abro esse negócio. É você sair de dentro do barco, pisar nas águas, como quem pisa em chão firme, porque o seu Senhor diz, vem. Agora tentar, como será? Será que eu tenho que pisar com os 2 pés? Tenho que andar rapidão? O que eu tenho que fazer? Não vai adiantar. Se eu colocar uma raquete no pé e fica pensando, e assim vai, cara. E não. Aí chega uma hora que o cara desiste, meu, vou mergulhando então, ele vai mergulhando. Este pensamento, essa maneira de ver o evangelho, ela é estimulada hoje em dia. Ela é estimulada por alguns que se acham detentores do conhecimento secreto de Deus, abrindo um pressuposto de que talvez Deus possa ser contido pela mente humana como um ser previsível e limitado. Depois, cobram um alto preço por estas informações, disfarçados de homens de Deus e cheios de supostas intenções espirituais. São estes os pajés imantados, os xamãs que julgam confinar Deus aos seus conhecimentos e que determinam a Deus que satisfaça suas vontades egoístas simplesmente porque pensam que descobriram a lógica manipulatória da divindade, da qual Deus não pode escapar. Eu já vi pastores dizendo o seguinte, irmão, se você fizer isto, Deus vai ter que fazer isso aqui, ó. Se você fizer isso aqui, ó, Deus está encurralado. Você deu um checkmate em Deus, e Deus não vai ter o que fazer, porque nós descobrimos aqui um jeito que destrava o mecanismo de Deus, da qual Deus não tem como escapar, e Ele vai ter que fazer isso aqui para você. Só que daí, irmão, lembra da gente. O carro do pastor já está meio velho, eu estou te dando essa informação, você não é obrigado. Mas só vai funcionar também se eu estiver nesse negócio, porque eu sou mais chegado de Deus. É o pajé imantado, é o xamã, é aquele que detém os conhecimentos, é o guru. Meus amados, você acha que isso acontece na igreja hoje, sim ou não? Isso é fruto do quê? Desta mentalidade que acha que Deus pode ser retido pelo conhecimento, pela mente humana. Que Deus pode caber debaixo do nosso boné. Que Deus está... Se você descobre um mecanismo, aquilo que destrava, aí tudo vai acontecer como um passe de mágica. Deus é mágico? Jesus fez magia? Então, por que a igreja muitas vezes quer fazer, gente? Porque nós vemos o tempo inteiro, eu vi ontem isso na televisão, tem um tal de um lenço agora que dá, uma toalhinha, não sei de onde. Bom, vamos seguir o barco. Tornam-se com isso senhores da divindade, são eles que agendam a hora em que este pseudo-deus irá atuar, normalmente às sextas-feiras, que é o dia do milagre. Querem obrigar Deus a encher seus bolsos de dinheiro, posto que o Deus deles é o ventre, assim como os bolsos de seus ouvintes, mesmo que isso signifique mantê-los escravizados ao mais tirano dos ídolos que é Mamon, o qual exigirá deles sacrifício dos mais terríveis, como saúde, relacionamento e família. Não obstante, estejam sendo levados para o inferno. Manipular o divino como se a dimensão espiritual fosse refém da lógica humana é coisa das religiões animistas e não da fé cristã verdadeira. Quem faz isso é macumba, viu, gente? É macumba que funciona assim. Você então tem um conhecimento aqui de um ritual que, se você fizer, a divindade vai ajudar você ou vai atrapalhar a vida de alguém. Isto é macumba. Isto não é fé cristã. Manipular o divino é para macumbeiros e feiticeiros, não é para filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus são para viver com Deus, para a glória de Deus, por meio de Deus. Tentar conter Deus e as coisas de Deus na mente humana não é
não é algo novo. Nos dias em que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, andou entre nós, como homem, isto acontecia. Podemos tomar como exemplo um sábio do seu tempo como Nicodemos, querendo saber o mecanismo lógico para a loucura do novo nascimento. Disse-lhe Nicodemos, João 3,4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Você vê que aqui de novo há esse pensamento da lógica humana. O ser humano está preso a esta lógica. Mas aí ele chega lá adulando Jesus e Jesus, vocês já sabem do contexto, Jesus fala, não, queridão, o que você precisa não é dessa conduta moral sua ilibada, o que você precisa não é desse conhecimento religioso que você tem. Você é um fariseu, eu te conheço. Eu sei que você não rouba, que você não mente. Eu sei que você dizima, que você jejua. Eu sei que você lê direto as escrituras, mas o seu problema não é esse. Do mesmo modo que o filho que ficou lá em Lucas 15, o filho que ficou em casa, fazendo tudo que o pai mandava, sem jamais desobedecer uma das suas ordenanças, mas que também estava para o lado de fora da casa, ao qual o pai tem que chamar para dentro. E o filho que saiu e que gastou todas o seu recurso de maneira dissoluta, os dois precisavam era de vida, os dois precisavam era do ambiente da casa, os dois precisavam era do pai, saber que o pai é pai. E Nicodemos achava que por quê? Porque era um crente padrão, vamos dizer assim, trazendo para os nossos dias, como um fariseu, alguém que cumpria a lei. Paulo era dos fariseus, ele dizia, segundo a justiça que havia na lei, eu era irrepreensível. Mas ele considerou tudo aquilo como o quê? Como esterco. Tudo. Tudo o quê? As drogas, o sexo, o rock and roll? Não. Tudo que ele achava que era a mais pura nata da justiça. Tudo aquilo que achava que aquilo que Deus mais queria de uma pessoa, ele disse, eu refutei isso como um refúgio. Para poder conhecer a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, mas sim a que vem de Deus. E Nicodemos, esse homem exemplo para todos nós, talvez o sonho de todos os pastores, uma igreja cheia de Nicodemos, de homens que oram, que jejuam, que dizimam, que não perdem um culto, mas que precisava nascer de novo. Jesus vai dizer, querido, você precisa nascer de novo. O seu problema é de vida. O seu problema é que você está para o lado de fora da casa. O seu problema é que você não tem intimidade comigo. O seu problema é que você não sabe que Deus é seu Pai. O seu problema é que você é nascido da carne e você precisa ser nascido do Espírito. Ah, mas como que é isso então? Porventura eu posso tornar ao ventre da minha mãe? É assim? Cadê a veinha? Traz ela lá, gente. Não, não é assim. Nós necessitamos, eu fico vendo tantos irmãos, eu falei com a moça e dizendo assim, querida, é o descanso, você nasce de novo, crê na palavra de Deus. Mas como que é isso? Como é que faz? Eu não sei. Não sei, é um milagre. Agora Deus disse, ande pela loucura do Evangelho, ande firmada no que Deus falou. A palavra de Deus fala que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Filhos nascidos não da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nascidos de quem? Do próprio Deus. Creia nessa loucura. Creia nisso que você não pode explicar. Mas creia. Eu fico vendo irmãos olhando para si. Será que eu sou nascido de novo? Sofrendo. Será que eu sou nascido de novo? Aí ele busca a prova dos 9. Ele busca aquele regimento. Sei lá, ele pega o estatuto da primeira igreja batista. Aí ele olha lá as confissões de fé. Daí ele fala, vamos ver aqui. Ele pega o gabarito lá e vai ticando. Tá... Bom, aqui tá beleza, aqui é média 6,5, 7, acho que dá, acho que eu sou nascido de novo. Não é assim não, meus amados. Aí ele olha para o coração dele, está cheio de rancor, está cheio de ódio, não consegue perdoar. Ou senão o outro que busca lá, desespera. Não, mas eu tenho certificado de batismo. O pastor Dioclemir batizou eu lá, pode ir lá falar com ele, eu sou nascido de novo. Não, meus irmãos. É se você tem vida, se Deus vive em você,
Não fica olhando para você, porque você vai ver as suas mazelas, você vai ver os seus pecados, e se você quiser viver por esta razão lógica, você jamais chegará à conclusão de que você é um novo nascido. Olha para a vida dos homens de Deus descritos na Bíblia. Eram homens isentos de erros. Paulo tem uma progressiva interessante. No começo do seu ministério, ele se diz aquele que não era digno de ser chamado de apóstolo. Depois ele se considera o último de todos os santos. E ao final do seu ministério ele vai dizer, eu, o principal de todos os pecadores. Paulo não era regenerado, não era... Era, irmãos. Mas quanto mais você tem a consciência de Deus, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais você tem consciência de que sem Deus o que você é um pecador miserável. Que não existe outra maneira de Deus se relacionar com você a não ser pelo amor e pela misericórdia. Não tem outra maneira de Deus tornar você justo a não ser que Cristo Jesus seja a sua justiça. Para entender isso, meus amados? Nós queremos ser justos. As nossas obras de justiça são para Deus como um trapo de imundície. Eu falei isso aqui domingo passado também. As nossas obras de justiça não é aquilo que você faz errado e quer esconder de todo mundo, não. É aquilo que você faz e quer mostrar para os outros ainda, como algo que é exemplo. É trapo de imundície. Jesus então se detém a explicar na lógica do céu, na lógica do vento, na esperança de que Nicodemos pudesse entender, tendo em vista ser ele considerado mestre em Israel, familiarizado com a maravilhosa e sábia loucura de Deus, perpassada pela cultura e pela história de seu povo, profundamente envolvida pelo agir de Deus. História esta cheia de fatos inexplicáveis e, além disso, vivendo cercado pela dimensão do sagrado, em meio a templos, sacrifícios e sacerdotes. Jesus então passa a lhe dizer, em João 3, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, 5-8. Porém o questionamento persiste. Como pode ser isto? João 3, 9b. O aparente espanto de Jesus é notório. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? João 3, 10. Muitas pessoas que são mestres em suas comunidades cristãs, familiarizadas com as Escrituras e até mesmo com milagres, que nasceram em lares cristãos, tendo em sua formação cultural uma ligação histórica com a religião cristã, também sofram do mesmo problema, não conseguem ver o reino de Deus. Vivem uma vida angustiada, preocupada com o dia de amanhã, como se o reino de Deus não tivesse chegado até elas, ainda que afirmem, é chegado a nós o reino de Deus. Vivem assim porque procuram racionalizar a fé cristã. Não quero dizer com isso que a fé cristã é irracional, mas sim que transcende a nossa razão, está acima da nossa capacidade racional. Sofrem porque estão buscando em si mesmos a prova dos 9, algo que lhes proporcione a certeza de que são novas criaturas, porém em face de sua finitude, não conseguem chegar racionalmente à conclusão de que são novos nascidos. Então se desesperam, ou buscam o gabarito da religião, ou um certificado de batismo que possa lhes conferir o título de nova criatura, mas no fundo se veem incapazes de amar ou perdoar. Quantas pessoas vivem desse jeito? Quantos irmãos se desesperam consigo mesmo, tentando olhar em si e ver, alimentando esperança acerca de si mesmo, enquanto as Escrituras vai dizer, como o apóstolo Paulo disse, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, não porém realizar o bem. Morrer, gente, morrer é isto. Quando a cruz deixa de ser uma doutrina e passa a ser vivida, é isto. Eu não alimento nenhuma esperança acerca de mim mesmo. Qualquer passo que eu dou, eu só dou sustentado pela fé.
Eu só dou sustentado pelo que Deus diz de mim, não pelo que eu penso ser, nem pelo que eu vejo em mim. Mas eu ando pelo contrário, o que eu vejo em Paulo era um homem que vivia com a consciência cada dia maior do seu pecado, mas andava em sentido contrário àquilo que ele via, andava buscando aquilo que ele não via. E ele dizia: eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É assim o caminhar de cada crente. Não é querer achar em si, é saber que não pode, que não tem como, que morreu, que a única maneira de Deus tratar conosco é nos destruindo e nos fazendo novos, é nos matando na cruz e nos dando a nova vida na ressurreição de Jesus. E daí Jesus vai dizer: o Espírito está pronto, contudo a carne é fraca. Andar pelo Espírito e não satisfareis os desejos da vossa carne. Andar pelo Espírito é andar pela fé, é andar pelaquilo que Deus diz que nós somos. Diante disto, essas pessoas poderão tomar dois caminhos possíveis. Primeiro, se entregam à realidade histórica de pecado e à sua natureza carnal. Neste caso, a vida nova estará sempre condicionada a padrões inatingíveis, fazendo da existência um morrer contínuo, sem esperança de vitória sobre o pecado e sobre a morte. Isso acontece. Traduzindo isso aqui é o seguinte: o cara tentou ser crente, sabe? Ele achou que ele conseguia. Aí ele leu a Bíblia e falou assim: não, eu vou cumprir esses negócios aqui. E ele achou que ele conseguia. Daí ele foi tentando, aí chega uma hora que ele chuta o balde. Ele fala: que esse negócio aqui não é para mim, não. Isso aí é um padrão inatingível. Isso aí ninguém consegue fazer. Só consegue ficar nisso aí quem é hipócrita. Porque fala, mas não faz. Diz que é, mas não é de fato. Dá para entender? Só consegue ficar nesse negócio aí quem... Aí o cara, ele não tem esperança de vitória sobre o pecado, porque ele desiste de si mesmo, porque ele tenta racionalizar. Se eu não posso, então não posso. Não é assim que funciona? Quem pode, pode. Quem não pode, sacode. Não é um negócio assim? Então, meus amores, não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, você vai ser confrontado com o seu pecado, com a sua finitude, com a sua incapacidade de satisfazer a justiça de Deus. Ao mesmo tempo em que você então se curva e fala: Deus, tem misericórdia de mim, como aquele pecador distante do templo dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, a providência, o sustento, já foi nos dado em Cristo Jesus, e Cristo é suficiente para mim e para a sua vida. E daí eu levo morrer é isto. Eu não alimento nenhuma esperança acerca de mim mesmo. Eu simplesmente me entrego ao veredito de Deus que eu morri naquela cruz, sabendo isto, que foi crucificado com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. E daí a vida de Jesus Cristo se manifesta em nosso corpo que é mortal. Aí eu tenho condições de andar em direção a outras realidades, as realidades divinas, a realidade de Deus. Segundo, se acomoda a um personagem proposto pela religião e a uma existência de mentira, buscando esconder seu pecado e fracasso, perdendo sua identidade, na tentativa de ganhar a aceitação do mundo, ainda que seja o mundo religioso, sem atentar que para isso também perdem a sua alma. Essa é outra realidade, outro caminho que a pessoa pode tomar. Ela aceita o personagem proposto pela religião. Ela não é nada daquilo, ela é uma mentira. Mas para ser aceita no meio religioso, para ser aceita no meio das pessoas, para ser aceita pela religião, ela então se veste de uma máscara que comunica para as pessoas assim: eu sou bom, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou de Deus, olha as coisas que eu faço, eu vou à igreja, eu jejuo, eu oro, ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens pecadores, nem mesmo como este publicano. Antes, Deus, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Aí Jesus olha para o publicano lá e fala:
Aquele lá foi justificado embora para casa, esse aqui não. Porque, irmãos, Deus não trata com o que nós pensamos que somos, Deus trata com o que de fato nós somos. Se você aceitar a proposta da religião, você vai morrer. É melhor você chegar diante de Deus e confessar o seu pecado e falar: Deus, seja tudo em mim, seja a minha santidade, seja a minha vida, seja a minha fidelidade, seja o meu tudo, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu não consigo viver sem Ti. Eu descobri que sem Ti eu estou morto, sem Ti eu sou só pecado. Mas em Ti eu sou um filho de Deus, em Ti eu sou santo. A Tua palavra diz que eu estou pronto, perfeito e acabado. Mas pela fé e em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E andar por fé, não por vista. Vivem um estado de bipolaridade terrível. Dependendo da geografia e das circunstâncias, passam de crentes carolas a pessoas capazes de pecados inimagináveis. Jamais usufruem da síntese do poder do Evangelho que, pela fé, é capaz de fazer nova todas as coisas. Da morte suscitar vida, transformando pecadores em santos, filhos do diabo em filhos e filhas de Deus. Esta é a síntese do Evangelho. Ela não cabe na nossa lógica. Como é que eu posso estar aqui pregando para um auditório? Porque vocês não me conhecem. Mas tem um Pai que me conhece. E sobre minha vida existe um sacrifício. O sangue do Cordeiro está sobre a minha vida. E é Ele que me faz santo. Agora eu ando em direção a Ele, sustentado pela graça de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Eu gostaria que os irmãos não se escandalizassem. Dizer que eu só sinto atração pela minha esposa é uma mentira. Dizer que o nariz só sente um cheiro é uma mentira terrível. Agora, como um nariz podre igual o meu, eu só tenho um lugar onde eu posso recorrer para ter uma vida de fidelidade em relação à minha esposa. E é a vida de Cristo que habita em mim. É só Ele quem me sustenta. Caso contrário, eu acho que não seria nem casado mais. Acho que com ninguém. Eu devia estar na quarta, na quinta. Eu não casaria mais não. Agora, se eu for olhar para mim, eu estou ralado. Mas tem uma vida que sustenta. E a minha oração diante do Senhor é: Pai, sustenta aquilo que a igreja chama de testemunho. Porque eu não tenho nada em mim mesmo. Ou o Senhor testemunha de mim, ou eu sou um fracasso. Ou o Senhor coloca a sua mão sobre a minha vida e me sustenta, ou esse negócio que eu não explico funciona, ou não existe vida cristã. É Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, sustentando a vida de um pecador miserável como eu. Senão não tem jeito, meus amores. Não conseguem ganhar a dimensão da nova vida porque são sábios aos seus próprios olhos. Porque no fundo, ainda que pertencentes a alguma esfera religiosa, acham infantil o argumento bíblico. Rejeitam a cruz porque lhe parecem loucura e não sabem que ela é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É a loucura da pregação. É o Deus crucificado. É aquele que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Poder de Deus. Vida. É a vida de Deus, sustentando o pecador, sustentando a vida do seu filho, vindo ser nele o que ele não pode ser, vindo dar a ele o que ele não tem, de um pai que ama,
Esta palavra é o único poder capaz de nos libertar desta vida claustrofóbica, medíocre, sem sentido, e nos transportar para a dimensão do eterno, da vida e da liberdade, onde as crianças é quem são sábias e os sábios é que são loucos. Lugar onde Deus, ainda que não possa explicar, ainda que não se possa explicar, faz todo sentido. Talvez seja sensato ouvirmos a sugestão do poeta em sua canção. É este o vírus que eu sugiro que você contraia. Na procura pela cura da loucura, quem tiver a cabeça dura vai morrer na praia. É o Deus dos loucos. É o Deus dos loucos. Tentar entender Deus, tentar viver vida cristã pela cabeça, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e isto irá matar você. E fora de Deus não há vida. Fora da árvore da vida você está morto. A morte porá um fim na sua história. A sua necessidade é de vida. Agora, se Cristo quer a vossa vida se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Como você vai querer viver sua vida cristã? Olhando para você? Olhando para o autor e consumador da sua fé? Quantos têm vivido pela sua lógica? Não precisa responder não, gente. Mas quantos têm sofrido porque não enxergam em si, porque tentam buscar em si algo que comunique para ela que ela é um novo nascido e não vê nada? Ou quantos têm sofrido porque vestiram o personagem da religião e perderam a sua alma no processo, são quem de fato não são? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo e que você tivesse a ousadia de clamar a Deus misericórdia e pedir: Deus, vem viver a minha vida, eu me rendo diante de Ti, eu me abandono aos Teus cuidados, eu quero esquecer das coisas que para trás ficam, eu quero, Senhor, viver pelaquilo que eu não consigo armazenar e nem conter dentro da minha razão, porque ela é loucura para a minha razão, mas que ela é verdade na minha vida, Senhor. Dá-me a graça de viver pela suficiência de Cristo e dele somente. Dá-me a graça de não buscar recurso em mais nada, a não ser na vida de Jesus. De maneira que o Senhor venha testemunhar de mim, Senhor. Porque se eu mesmo testemunhar de mim, o meu testemunho não é válido, diz a Tua palavra. O próprio Jesus falando. Quem testemunha de mim é o Pai e as obras que o Pai me dera a fazer. Que você, meu querido, possa curvar a sua cabeça e dar um posicionamento diante de Deus. Se você tem vivido angustiado porque você não vê em você algo que comunique a você que você é um novo nascido, morra, desista de você. Se você tem vivido angustiado porque você não consegue mais manter esta esquizofrenia onde você tem que ser uma coisa que você não é, morra. Jesus é para você. Jesus veio buscar o que se havia perdido. Ele não veio buscar justos. Ele veio buscar pecadores ao arrependimento. Que você possa se arrepender de você mesmo, do que você é, não só do que você faz. Como Jó, eu me arrependo de mim mesmo, no pó e nas cinzas, para que você possa dizer também como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje te veem os meus olhos. Que você possa caminhar dia a dia, cada dia, uma vida com o seu Pai, aonde você é um filho de Deus, aonde que a sua opção pela vida, pela justiça, pelo que é reto, pelaquilo que é de boa fama, é uma opção pela fé, e você espera o sustentar da vida de Cristo. Não é uma opção que você faz tendo em vista a sua análise do certo e do errado, nem tendo em vista a análise das suas capacidades morais e intelectuais, mas tendo em vista o seu fim, que é a cruz, que lá na cruz você chegou ao seu fim, que a morte de Jesus foi a sua morte, mas que também a ressurreição dele foi a sua ressurreição para uma nova vida. Que Cristo seja suficiente para você, que Cristo e mais nada para você, e que você, com autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus, por fé, possa ser um testemunho vivo de Deus no meio dessa sociedade. Por você mesmo? Não. Mas porque Cristo é a sua vida.
sabendo isto, mas não só como um saber, mas como algo que eu aproprio pela fé, que foi crucificado com Cristo, meu velho homem. Podendo dizer que está morto para esta realidade da lei, porque eu pela lei morri para a própria lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E a maneira pela qual eu vivo agora, este viver histórico na carne, é pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deixa Cristo ser a sua vida. Não alimente esperança acerca de você. Saiba que você é um aceito, amado, recebido pelo Pai. E o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, te purifica de todo o pecado, diz a palavra de Deus. Não fique remoendo os seus pecados, fracassado diante das pulsões da sua carne, como se você fosse escravo do pecado, mas ouse andar em direção àquilo que Deus te chamou para ser. Um filho de Deus, um santo, um justo, em Cristo Jesus. Responda assim ao Senhor e diga: Pai, faz isso na minha vida para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que querem digam amém. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.